Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do O Papo é Bíblia. Feliz por vocês estarem acompanhando a gente aí. Estou aqui mais uma vez nessa mesa abençoada aqui com meus brothers, né? Profetas de Cristo Jesus, Diego e Bruno. Boa noite, pessoal. Graças a Deus, pessoal. Boa noite. Então, hoje a gente está aqui mais uma vez, ó. Gente, irmão, já queria te agradecer, você que está acompanhando aí o Papo é Bíblia. Você que caiu agora aqui de paraquedas nesse episódio, se você quiser, vai aí na playlist aí, já tem alguns episódios, a gente decorreu aí alguns temas aí, e pode ser que você se interesse por isso. Vai lá e volta lá que vale a pena. Essa é a dica que a gente tem para te dar. Vale a pena, volta lá, assiste os episódios. A gente falou sobre batismo, discipulado, sobre servir na casa de Deus. Falamos sobre a volta de Cristo no último episódio. Então tem um conteúdo legal lá. Já te pedi para você se inscrever nesse canal. Você que está aí, não saia sem se inscrever nesse canal. Você vai estar ajudando esse canal. Copia esse link, compartilha, curte, comenta, deixa sua sugestão. Manda sua pergunta aqui para os professores, que eles gostam de interagir e responder as perguntas. Então faça bastante pergunta. O Bruno gosta. Eu gosto, né? O Diego responde sempre daquela forma. Qual é a forma dele? Descontraído. Diego é mais descontraído, eu sou mais reservado. Descontraída, mano. O cara é sério, mano. E por falar nisso, você tá devendo o resultado da pesquisa, né? Que você ganhou, que você é o cara mais zoeiro que tem, né? Não, Exatamente. Você ganhou, você compartilhei. contou. Você ganhou, eu sou o mais sereno aqui. A resposta. Não, eles sabem que eu sou o mais sereno aqui. O pessoal não te conhece. Eu sou mais tranquilo, todo mundo sabe disso. De votação do mais zoeiro. Mas todo mundo sabe que eu sou mais tranquilo. Certamente quem votou em mim foi vocês dois. E o Marquinhos que tá ali, ó. 3 votos. Só isso. O Bruno teve 57%. Que isso aí foi um complô contra a minha pessoa. Eu sou mais tranquilo nessa mesa aqui. Sou mais tranquilo. Só te conhece. Olha a minha cara de sossegado, gente. Gente, hoje a gente está aqui para falar mais um pouquinho sobre o ator principal das nossas vidas, né, que é Jesus Cristo. E a gente vai falar um pouco sobre um capítulo aqui da Palavra de Deus, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Se você quiser acompanhar aí, tá? A gente vai ver aqui o início do capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1, do 1 ao 5. Diz assim: meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas 2 cartas procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembre dessas coisas. Quero que lembre das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos, que anunciaram o Evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito, que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem, de propósito, que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água. Até aí? Amém. Amém? O apóstolo Pedro, há quase 2000 anos atrás, está escrevendo essa carta para os dias de hoje. Vamos assim entender assim, né? Que nos dias de hoje a gente vê pessoas, né? Eu costumo dizer também que há algum tempo muito se falava na volta de Cristo, né? Na virada do milênio, Sim, né? sim. Ano 2000. Eu, quando era criança, escutava muito: o mundo vai acabar, Jesus vai voltar. E não foi dessa forma, né? Que Sim. muitos se falavam, né? E ele já estava prevendo que chegaria o tempo que pessoas zombariam da nossa fé, da fé que a gente professa, de que Cristo vai voltar e vai buscar a sua noiva. Na verdade, ele já estava dando para a gente aqui uma direção do que poderia vir. Na verdade, não é nem só da nossa fé, né? Zombar até mesmo da própria profecia feita pelo próprio Jesus.
que ele voltaria, né? Deixaria o Consolador aqui, mas ele voltaria. Então, assim, isso se torna até um pouco mais sério até, porque não é só conosco, né? O sujeito humano aqui falando da fé. Tipo assim, eu tô duvidando da tua fé, não, eu tô duvidando daquilo que o próprio Deus, de forma humana, Jesus Cristo, falou, né? Que viria. Então, isso é de forma bem mais profana, eu acredito. E fica até um pouco mais delicado do que só a nossa fé individual, né? Porque a nossa fé, ela vem de nós mesmos. Mas assim, quando ele diz aqui que as pessoas vão zombar, vão profanar, vão dizer, pô, e aí? Ele falou que viria até agora nada, Bruno. Ou seja, está falando do próprio Jesus, né? Da própria profecia que ele mesmo deixou. Então se torna muito mais perigoso e mais grave essa situação. E vemos isso hoje, né? Nesse ano, nesse mês, vemos essas coisas. É importante lembrar que essa carta, né, o apóstolo Pedro, ele escreve para crentes. Sim. É uma carta que ele escreve para crentes. De alerta para cristãos. Mais uma vez, tem um alerta, né, do que nós temos, né, trabalhado nos programas anteriores, em relação ao perigo daquilo que a gente ouve, né, dos falsos ensinos. E aqui a gente vai, né, no decorrer do capítulo, vai perceber algumas coisas que no decorrer da história da igreja surgiu, né, como essa questão, né, da volta de Jesus. Quantas pessoas já não marcaram, né, colocaram data, né, para a volta de Jesus, como você bem pontuou aí, né? Pessoas que lá atrás tinham expectativa e por ter um pensamento equivocado ou talvez uma pressa, né, por achar que Deus está no nosso tempo, esquecem que Deus ele é temporal, o calendário de Deus não é o nosso calendário, Deus ele está na eternidade, né? Deus não trabalha no nosso tempo. Então a gente vê, né, alguns, né, falsos mestres no decorrer da história que marcaram o retorno de Jesus e como podemos estar aqui ainda, sabemos que eles erraram, né? E até hoje, né, ainda existem muitas pessoas que fazem uma escatologia de jornal, né, momentânea, pautado em eventos. E como vocês bem falaram aqui, né, nós estamos vivenciando isso, né? Essa zombaria, né, como todos que têm acesso à internet, à televisão, têm visto ter acontecido, né? Nós estamos nos Jogos Olímpicos aí, onde mais uma vez eles tentam, né, zombar, né, daquilo que é santo. Mas nós que temos familiaridade com a Escritura sabemos que é Deus que vai zombar dos inimigos, né? Então eles podem achar que eles estão zombando de Deus, mas nós sabemos que é o nosso Deus que zomba e está sentado dando risada deles em tudo que tem acontecido nos dias atuais, né? Sim, inclusive até hoje mesmo eu estava dando uma passada pelo Instagram e eu estava vendo o Augusto Nicodemos estava falando sobre isso, né? Porque assim, na verdade, se a gente for dar uma olhada clínica, as pessoas utilizam Deus para fazer a zombaria, mas sempre utilizam Deus. Eles nunca deixam de usar Deus. Então, ou seja, é o que você falou, na verdade Deus está ali sentado dando risada. De todo momento, em toda hora, até mesmo nas zombarias, eles usam Deus. Então, assim, eles também têm uma certeza do divino. Sim. Eles mesmo zombando têm a certeza que Deus é Deus e Ele existe. E Jesus existiu, Jesus passou pela terra e teve uma ceia com seus discípulos e apóstolos. Então, assim, eu escutei essa fala do Augusto e eu achei muito interessante. Falei, meu, é verdade. Assim, a gente fica querendo, até o pastor falou ontem no podcast aqui, né? Será que Deus precisa de um advogado? Porque às vezes as pessoas cristãs hoje ficam achando que a gente precisa sair regaçando na internet para defender Deus. Sim. Cara, você deixou uma frase aqui muito bem colocada. Deus está sentado dando risada. Sim. Porque assim, mesmo eles querendo profanar, ou até mesmo perguntar, ei, não ia vir? Não veio? Vamos começar a causar aqui, zoar. Mas estão falando de Deus, né? Até mais do que nós mesmos cristãos, que deixamos de falar por muitas vezes, e eles mesmos zombando estão falando de Deus. Eu achei muito interessante essa fala. E eu gostei, eu falei, pô, é verdade. Assim, eu não tinha pensado nesse prisma, sabe? Que mesmo zombando estão falando de Deus. Até lembrei aqui do Salmo 2 que diz, né? Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Então, assim, às vezes nós, na nossa, abre aspas aqui, na nossa intenção de ser bom, né, a gente quer ajudar Deus. Mas Deus não precisa da nossa ajuda. De forma nenhuma. Deus, ele está tranquilo, Deus é soberano, ele está sentado, né, ciente de tudo que está acontecendo. Para quem tem familiaridade com a Escritura, vai saber que não tem nada novo acontecendo. A gente se assusta, temos nossas preocupações, porque temos filhos, temos família, Sim. temos pessoas que nós amamos, temos projetos de vida, mas algumas coisas nós deveríamos estar mais ligados e não se assustar tanto. Estar antenado, estar preocupado, né, dentro de uma medida, mas sabendo que algumas coisas vão piorar. Porque é um cenário escatológico, é um cenário que vai acontecer. Não estamos aqui para colocar data, falar assim, não, agora teve a guerra,
Deus está, né, mais uma semana, ou menos um dia, ou mais um ano. Não, a gente não está aqui para marcar a data. Até porque, como falei aqui, né, todos esses que arriscaram atribuir uma data para o retorno, para a segunda vinda de Cristo, erraram. Acho que até 2012, né? Tinha uma, não foi? Tinha outra contagem aí, 2012. 2012 ia acabar um mundo, várias pessoas que ia voltar, e aí a gente ficou pilhado, todo mundo... Na real, anos 2000, né, tem vários, né, falsos profetas que já fizeram essa narrativa, né? Tem algumas religiões que usam o mesmo livro que a gente usa, que entende um pouco diferente, né? Sim. Que deram data, né? A gente tem uma que tem uma líder, mulher, que colocou uma data, tem a Ellen White, né, que fala assim. O TJ também. Até a própria, mas o próprio Jesus falou que nem ele mesmo sabia, né? Só não ser até o pai. A própria, então, acho que isso não Maurício cabe Milhomes também já fez essa loucura de citar, né, de dar uma data para o retorno de Cristo e falhou. Então, assim, a gente tem que... É por isso que Pedro, assim como o Paulo, ele está nos alertando sobre a importância de nós estarmos familiarizados com a Escritura. Quando a gente fala, às vezes, que tem que ler, não é só ler de forma vaga, ler por uma obrigação. Você precisa ler a Escritura e estudar para que você possa entender. Porque se você não entender, você não vai ter uma aplicação correta, você vai ser levado facilmente por qualquer vento de doutrina. E assim, como nós estávamos falando mais cedo, né, Diego? É difícil hoje você encontrar pessoas que têm a compreensão correta da doutrina. Por quê? Porque elas estão agora só surfando na onda do é o que eu acho, é o que eu penso. Não, mas não é o que nós pensamos. Nós precisamos estar aqui fundamentado, como o Pedro cita aqui, né, na questão dos santos profetas e dos apóstolos, né, que deixaram, né, o caminho facilitado para nós. Nós temos a Escritura hoje. Sim. Não só pode ser um livro que a gente coloca debaixo do braço ou deixa aberta nas nossas casas como se fosse um amuleto. Não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é esse livro aqui, mas é essa verdade que está aqui, ó. Exato. Entendeu? Porque assim, a gente quer espiritualizar o livro, né? Com a sua capa. Mas o poder está realmente no conhecimento que está impresso aqui. Então, mais do que um livro, aqui é a própria verdade de Deus. É onde nós precisamos realmente, né, caminhar. Nessa questão, quando as pessoas fazem com que o livro, né, se torne um amuleto. Eu já escutei várias vezes, acho que vocês também, de pessoas falando assim, não, pô, eu tive um pesadelo, já acordei, deixei a Bíblia aberta num determinado livro e fui dormir em paz. Mas aí eu te pergunto, você leu? Você tem familiaridade com a Escritura? Você lê? Você entende? Não, é que eu deixo no Salmo tal lá e é como se o Espírito Santo... Cara, assim, dessa forma não é a palavra de Deus, mas sim é um livro, como você falou, mas é o que traz dentro desse livro aqui, a essência. E voltando a falar do que o apóstolo Paulo, você comentou aqui, ele deixou claro aqui também, no 1 Tessalonicenses capítulo 5, diz assim, irmãos, quando é o tempo da época, não precisamos escrever. Versículo 2. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Versículo 3. Quando disseram, paz e segurança, e a destruição virá sobre eles de repente, como as dores do parto da mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Ou seja, a gente aqui tem dois exemplos que Paulo deixa para a gente muito bem claro. Né, muito claro, pedagógico e até andragógico, de que ele diz o seguinte, virar como ladrão. Alguém sabe a hora que o ladrão chega na sua casa? Não. Exatamente. Você sabe quando nós três aqui somos pais. Quando as mulheres estavam grávidas, a gente estava no tempo de Deus, porque era só quando a madre abria que sabia que o bebê viria. Caso contrário, você não tem uma data específica, você tem um cálculo ali, um achismo, né, da medicina, que talvez... E a maioria das vezes nem cai exatamente na data correta que a médica falou. Então ele deixa aqui dois exemplos muito claros, que isso nos ensina muito e derruba qualquer outro tipo de teologia, qualquer tipo de misticismo, de falar de datas, até mesmo essas pessoas aí que usam o mesmo livro que nós, calculando a vinda de Cristo. Não tem como saber, a não ser o próprio Deus, porque Jesus também já disse isso, nem ele mesmo sabia. E aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro, virá como ladrão, e será de repente. Ou seja, o de repente não sabe a hora nem o momento. E como uma grávida dará o parto. Quando dá o parto? A gente não sabe, é só quando Deus decide. Então isso nos dá uma luz muito interessante para refletir. A questão de tempo. Não cai mais nessa doutrina, nesses falsos ensinamentos
E cai também no que a gente sempre vem falando, né? Nos falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores da lei, porque assim, de fato não sabem nada. E se sabem, assim, só sabem a literatura. Sim, né? até porque esse alerta do falso profeta, é como eu falei, não é que é só falar do que é falso, porque é um alerta que está na escritura do Antigo até o Novo Várias Testamento. vezes. E quando eu não contei, né, não cheguei a pesquisar sobre, mas com certeza são centenas de citações referentes ao falso. Então, se Jesus fez tanta menção referente ao falso, é porque realmente nos últimos dias iria agravar e a atenção precisaria ser ampliada. Às vezes nós temos pessoas que estão incentivando nós a crescer no conhecimento e na graça de Deus, por intermédio da Escritura. Para quê? Para que você esteja antenado e você seja ali um guardião, né? Não no sentido que você vai ser o cara que vai proteger algumas coisas de acontecer, não, mas você vai ser aquele cara que você vai estar antecipado em relação a algumas coisas. Porque pessoas podem ser enganadas se nós não tivermos conhecimento sobre Deus, mas se nós estamos munidos de conhecimento de Deus, né, sabedoria de Deus, nós podemos alimentar pessoas por intermédio da palavra. Pessoas que talvez, né, cairiam facilmente, né, nessas datas. Tem até uma seita aí que acho que o líder, ele matou uma boa parte das pessoas, se mataram, não me recordo assim, na íntegra assim, o assunto inteiro, mas se dá um Google você vai encontrar, só pesquisar lá, líder de seita que se mata. Acho que matou, acho que mais de 400 pessoas se mataram, porque ele teve uma visão, um anjo apareceu para ele, e é aquilo que nós temos falado. Essa questão de anjo, de sonhos, é muito perigoso. Porque assim, você vê Paulo, né, descrevendo em relação a isso, você vê Pedro fazendo menção disso, você vê até o próprio Judas, né, nos dando alerta em relação a isso. Então assim, se tem tanta menção em relação a essa atenção de nós estarmos precavidos contra os falsos, eu acho que é algo que a gente tem que olhar com atenção. Sim. O que nós estamos ouvindo? Será, assim, é muito fácil às vezes, eu não cheguei a acompanhar com tanta precisão essa questão da zombaria em relação na abertura das Olimpíadas. Eu vi algo por cima, né? Vi que, né, fizeram algo em relação à ceia do Senhor ali, né, fizeram uma zombaria. Sendo que há todo um critério lá, né, para que não seja demonstrada a fé, para que você de alguma forma não acho que em vestes, em gestos, até em falas, você evite, né, fazer menção da sua crença. Os atletas são orientados a isso. Sim, só que o que eles fizeram? Eles atacaram, né, a crença de boa parte dos atletas que ali estão, né? Então assim, mas muita gente falando bobagem. Não, que agora vai acabar, porque agora estão zombando de Deus, Deus vai se levantar do seu trono e vai destruir todo mundo. Só que assim, nós não temos que confundir essa situação das pessoas más e nos tornarmos iguais a eles. Se existe todo um cenário desse, o Evangelho não fala que nós vamos ser bem recebidos, que nós vamos ser amados pelo mundo. Não. Se nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. Então assim, o mundo tem por tendência, e já declara pela Escritura, que eles vão nos elogiar. Sim. Agora nós precisamos ter inteligência, por intermédio da Escritura, para responder corretamente aos ataques que nós iremos sofrer. Porque, cara, o cristianismo é a única, abre aspas, religião, né, que é a oposição a todas as outras. Porque, assim, para nós, o perder é ganhar. Na verdade, nós abrimos mão. Se nós somos ofendidos, nós não temos que responder com a mesma medida. Ou seja, nós, mais uma vez, perdemos. Nós somos constantemente atacados, satirizados, zombados pelo mundo. Aí você acha que o mundo tem uma oportunidade, com uma Olimpíada, né, onde todo o planeta está acompanhando. O que eles vão fazer? Por que eles não zombam dos muçulmanos, dos islâmicos? Por que você acha que não fazem isso? Um aviãozinho? Será que vai cair um aviãozinho? Não vai, né? Sim. Então, assim, com o cristianismo vai ser diferente, né? Eu também acompanhei pouco, mas pelo que eu vi, assim, até o Diego comentou aí, do pastor comentou ontem no podcast, ele falou, mano, Deus não precisa de advogado. Sim. Precisa de testemunha. Sim. Então a gente tem que ser testemunha daquilo que Cristo nos ensinou, né? Então, outro dia, no domingo, logo assim depois da abertura, que começou a chover posts sobre a abertura, a Pilar fez até um post que ela falou assim,
mano, a gente entende que é uma ofensa, mas a gente entende que, mano, a gente tem que dar outra face. Tem que continuar amando eles. Sim. E esse é o nosso papel. Não é porque nos ofendeu que a gente vai devolver na mesma moeda. O nosso papel é amar. Sim. E eu acho legal assim que houve uma reação do povo, assim, mano, não de devolver na mesma moeda, mas lá mesmo em Paris fizeram culto, mano. Uhum. Tinha uma movimentação do cristão, né? Vamos louvar, vamos fazer culto, vamos apresentar Jesus. E esse é o nosso papel. Sim. Só que o que vai acontecer? Vai acontecer. E a tendência... E já está escrito. E a tendência é cada dia pior. E o nosso papel é continuar amando. E outra, e também, como o Bruno já falou, e você também já colocou isso. Como eu já falei, já está escrito. Por estar escrito, não precisa ficar com tanto temor, Então, cara. Mas quem conhece já fala assim, brother, né? não sei se Mas assustar. aí que entra a importância de você cair em si, às vezes. Porque, assim, já está escrito, a gente percebe quantos cristãos, né, eles são muito teóricos. E eu não estou falando de questão de conhecimento, não. Eu falo de questão da fé mesmo. Ele tem uma fé teórica. Porque, assim, qual é o momento ideal para que a propagação do evangelho realmente ela seja feita assim de uma forma mais avançada? É na perseguição. Porque o que a Bíblia fala? Que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Jesus. Sim. Então, se nós somos igreja de Jesus, nós temos que ir para cima. Ir para cima como? Lógico, você tem que, não vou dizer defender no aspecto de você ir contra a carne, né? Sabemos que a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas, né, contra principados, né, hostes malignas, tudo bem. Mas, porém, você não vai ver o principado e a potestade assim de uma forma nítida, é abstrato, você vai ver em pessoas. Cabe a nós ter sabedoria para entender que não é ali o indivíduo em si, mas a influência que ele está debaixo. Então, o que eu vejo, às vezes, é que nós precisamos ter uma compreensão de como, né, nesse momento, expressar Jesus. E aí não é que Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida. Porque aí é que entra a questão da apologética. Você precisa realmente saber defender a sua fé. Então, quando a gente aborda sempre a questão de nós sabemos, né, falar sobre o Deus da Bíblia, aí que entra. Porque assim, você está passando por uma perseguição. Você vai chegar para o cara que está te perseguindo e falar, não faz isso, você está blasfemando, Jesus te ama, ele tem uma obra muito linda para fazer na sua vida. É assim que você vai fazer? Porque assim, se você for fazer isso só prova que você é muito superficial. É por isso que você tem que conhecer o Deus da Escritura e o Evangelho de poder. Porque a Bíblia fala que o Evangelho, ele é o poder de Deus. Sim. Então nós precisamos estar munidos do Evangelho. Os atletas que lá estão, eles com certeza, né, têm uma grande oportunidade de tornar Jesus mais conhecido ainda. Eu vi que a Raíssa, né, aquela garotinha lá de 16 anos, a skatista, a oportunidade que ela teve, o que ela fez? Ela, de uma certa forma, eu creio que ali foi muita sabedoria, né? Até pela pouca idade dela, foi muito sábia ali, expressou. Se todo mundo comentou, irmão, é porque assim, deu ruim em algum lugar, não deu ruim no aspecto para quem tentou, né? Mas para ela, o alcance foi gigantesco. Sim, né? Sim. A gente vai tirar por aqui por nós, quantas pessoas não compartilharam isso? O mundo inteiro viu essa cena. O mundo inteiro viu essa cena, porque foi logo para a câmera principal. E a menina a palavra de Deus foi propagada no mundo inteiro, pela uma menina. Vários vídeos assim que viralizaram. Um é esse da Raíssa, tem um vídeo também de uma menina que é alemã, se eu não me engano, ela está na Vila Olímpica, e ela começa a gravar o som de culto dentro da Vila. Da Vila Olímpica. Né? Dentro da Vila, tinha a galera fazendo culto, louvando, entendeu? Aí tem um vídeo também, eu não lembro de qual outro país, que dentro da Vila, o país inteiro ali estava fazendo um culto, né? Os atletas daquele país, eu não lembro qual é. Então assim, aí tem esse vídeo do culto, de milhares de pessoas que se reuniram perto da torre lá, a Torre Eiffel, e estavam fazendo também um culto. Então assim, tem uma reação boa. Sim, né? Você vê Deus trabalhando. A gente já comentou isso, Deus não perde nada, mano. Sim. Não perde. De maneira nenhuma. Não vai perder todas as oportunidades, o nome dele vai ser engrandecido. Até uma situação de discipulado, não sei se você chegaram a ver, da menina do judô lá, né? Tu vê que o pessoal achou que ela... Não, mas era alguém que ela tinha fala de Deus, né?
tu vê a importância do discipulado, da clareza, né? A pessoa que foi ensinada, ela estava o que agora? De uma certa forma, apoiando e exercendo com muita excelência o que ela aprendeu. Exatamente, né? Ou seja, entendeu, cara, não foi que se tornou perfeito, mas ela entendeu a mensagem que foi comunicada para ela. Por quê? Meu, levanta e dá glória para Deus. Tipo assim, a oportunidade que você tem, expressa a sua fé, olha o que você fez comigo, olha o que eu estou fazendo aqui agora. Se eu estou falando isso para você, foi fruto, né, lógico, do trabalhar de Deus na sua vida, que usou você para poder apresentar esse Deus para mim. Então, assim, a oportunidade ela sempre vai estar diante de nós. Que Deus é um Deus de oportunidade. Agora, cabe a nós sermos pessoas sábias para entender todo esse contexto aqui. Eu preciso estar antenado, né, estar vigilante e estar com meus ouvidos atentos para poder perceber o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque, assim, se existem pessoas que vai zombar, que vai enganar e que vai realmente fazer com que eu, de uma certa maneira, se não tiver em Deus, perca, né, entre aspas, esse cenário que Deus tem de vir buscar, da sua vinda, de não se reter mais, porque assim... né? Porque mais para frente, né, vai entrar na questão de discorrer acerca de os dias do Senhor, tal, da vinda do Senhor. Cara, a gente precisa parar de querer marcar data e trabalhar, cara, agir. Porque se nós ficar nessa de data, tudo hoje é Maranata, né? As pessoas cantam Maranata, mas nem sabem o que é Maranata. Vai pro culto, canta Maranata 700 vezes lá na estrofe de uma música, mas não vive uma vida Maranata. Por que é uma vida Maranata? Não é somente você cantar uma canção no culto ou ali no seu devocional, mas é quando você, é aquilo que a W12 fala, né? Adoração não é a música que você canta, é a vida que você leva, a vida que você vive. Cantou Maranata, glória a Deus. Agora vai expressar esse Maranata que você tanto, né, repete. E como que é? É apressando a vinda do Senhor. Como que eu apresso? Pregando o Evangelho, anunciando a mensagem do Evangelho, né? Precisa chegar a todos os povos, tribos e nações. Então, se Jesus ainda não voltou, é porque a mensagem ainda não foi ampliada e não chegou nos lugares que precisa chegar. Leu mais um versículo aqui, só para a gente já comentar. Versículo 8, diz assim, ó: meus queridos amigos, não esqueçam isto, para o Senhor o dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso já é bem conhecido. O Senhor não demora em fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Sim. Para você ver como Deus é misericordioso, né? Ele tem paciência. Para quem acha que ele está demorando, passando a hora, não, ele está sendo paciente. Ele está nos dando a oportunidade de se arrepender. Estou dando tempo para vocês, entendeu? E assim, quando a gente fala a questão de tempo para o Senhor, né? Até foi uma das perguntas lá da caixinha que eu falei que responder bem descontraído. Descontraído mesmo. Para nós bem descontraído, mas a própria palavra ela já diz que para Deus ele não age no nosso tempo, né? Eu até comentei a falar assim. Temporal, né? Exatamente, ele não age no nosso tempo, no relógio humano. Porque se fosse para agir também no nosso, sinceramente, já teria vindo. Porque se fosse do meu tempo, já era para ter vindo. Porque tudo que vem acontecendo, cada coisa absurda que a gente vê, cada falso profeta, cada loucura que a gente compartilha no nosso grupo do Instagram, e até o Marquinhos gosta também desse movimento. E aí a gente sempre compartilha e tá assim, pelo nosso tempo já era para ter vindo. Só que como ele é tão paciente, ele não deixa eu esperar mais um pouquinho. Como você falou, a mensagem ela tem que ser pregada nos 4 cantos dessa terra. Enquanto isso não acontecer, certamente ele não virá. Sim. Até porque ele é justo, né? Se ele vir, por exemplo, hoje e a palavra do Senhor não chegou, por exemplo, em alguma ilha determinada desse mundo enorme, você acha justo ele voltar dessa forma? Claro que não. Então isso mostra a sua soberania tão grande sua soberania, que ele diz aqui na própria palavra: pelo contrário, vocês estão achando que eu estou demorando. Pelo contrário, eu estou muito paciente. Eu estou esperando até que toda a humanidade entenda. Então, pelo menos escutem a minha palavra para depois ele vir. Porque ele é justo, ele é fiel, ele é bondoso demais para com todos nós. Então, assim, quando a gente fala a questão de tempo para Deus, ele age no seu tempo. E o seu tempo nada mais é do que assim, a eternidade, porque ele é o próprio tempo, né? A pergunta no Instagram foi o quê? Se Deus criou... A Bíblia diz que Deus criou tudo em 7 dias. 6 dias, descansou no 7. Foi 6 dias, 7 dias? 6 para criar e o 7 para descansar. Aí eu falei,
simplesmente que pouco importa, porque tudo foi criado bom, perfeito e agradável. Dessa forma, bem descontraída. Pouco importa, porque a pessoa deve ter ficado até sem graça. se ficarmos assim calculando, Essa pessoa ficou fazendo, nem faço mais pergunta. mas se ficarmos colocando assim na ponta do lápis e querendo medir um tempo para a volta do Senhor, vamos ficar malucos. Porque a gente lê a Bíblia e fala, pô, isso aqui já tem quanto tempo tá isso aqui escrito? Sim. E aí certamente vamos cair nessa zombaria da galera fala assim, pô, e aí, Daniel? Desde o princípio tá a mesma coisa, cara. Você fica falando que ele vai vir, e aí, Bruno, vai vir quando, cara? Nunca vem, tu vai morrer, não veio ainda, eu vou morrer, não veio ainda. A gente tem que parar de cair nessa parada do nosso tempo, entender que tudo tá no seu controle, né? Tudo tá na sua soberania, ele é suficiente para tudo, inclusive pro tempo. E tão suficiente que ele chega a ser paciente com a humanidade, né? Exatamente. Dá tempo para poder se arrepender, né? Se arrepender dos seus pecados. Fica claro que eu falei, o calendário de Deus não é o nosso calendário, né? Deus ele é temporal, Deus não está no tempo. O tempo é para nós, né? O tempo foi criado para nós. Deus não está no passado, no presente e no futuro. Lógico, a gente às vezes fala de forma, né, para elucidar o entendimento entre nós, né? No passado Deus fez. No presente Deus está fazendo, no futuro Deus vai fazer, mas essa linguagem cabe a nós. Às vezes, como eu falei, para elucidar uma conversa, né? Até porque nós estamos, né, vivendo realmente dentro de um tempo determinado para nós, né? Mas Deus ele está na eternidade. Então, na sua soberania, né, na eternidade, ele faz conforme ele quer. E como você falou, e nos dando tempo, né, não está atrasando, até porque se Deus quisesse destruir, como já fez no dilúvio, destruiria fácil. Sim. Assim como fez com Sodoma e Gomorra, destruiria fácil. Assim, né, como poderia fazer hoje. Se Deus se ofendesse, né, com uma piada, vamos dizer assim, né, com uma zombação numa apresentação de jogos ou qualquer outra coisa, cara, o que seria um estralo de dedo para Deus? Destruir isso aqui é muito fácil. Então, assim, eu vejo que nós temos dois extremos, assim, na humanidade. Aqueles que querem adiar, né? Eles querem constituir a sua família, né? Adquirir os seus bens, formar os seus filhos na faculdade, né? Ter a sua aposentadoria dos sonhos, fazer aquela viagem, né, na sua velhice. E essa cultura vai se espalhando, porque, assim, se você é o pai e você tem essa cultura dentro da sua casa, você vai fazer o quê? Os seus filhos é a mesma coisa. Os seus filhos vão crescer com o mesmo pensamento. Ah, mas eu quero, né, criar os meus filhos. E aí essa cultura vai o quê? Se expandindo. Uhum. Assim como tem aqueles que querem, não, Maranata. Jesus está voltando. Qualquer sinal, né, das dores de parto que ocorre não é de agora, porque guerra começou agora na Rússia e na Ucrânia, não. Já teve Primeira Guerra Mundial, teve Segunda Guerra Mundial. É porque agora a tecnologia, né? A tecnologia nos dá meio que um zoom de tudo que está acontecendo, mais rápido. Então a gente acha que está acontecendo tudo agora. Não, agora está acontecendo, não. Já isso vem de milênios. É por isso que eu falo, guerra, né, pandemia, essas coisas, para mim, particularmente, não é um desespero para que Jesus volte, não. Não que eu não quero que ele volte, né? Eu espero que ele volte o quanto antes. Mas nós não podemos ser negligentes e querer passar por cima daquilo que está escrito. Tem coisas que há de se cumprir. Sim. Tem que se cumprir o que está escrito. E o cristão não tem como, não pode se assustar com essas coisas. Que vão acontecer. Sim. E precisam que aconteça. A gente não tem que se escandalizar com as coisas que a gente vê, como vimos. Né? Não tem que se escandalizar com isso. Sim. Isso tem que nos dar mais combustível da gente cumprir o nosso papel que a gente tem que fazer. Entender que de fato as escrituras estão se cumprindo. Sim. Entender que precisa acontecer, que isso são profecias que precisam. Exatamente. São necessárias acontecer. São necessárias. Sim. Né? Eu sempre costumo falar que, assim, aí dentro da concepção que eu gosto de fazer menção, né? Eu acho que uma pessoa que ela foi encontrada por Cristo, ou seja, uma pessoa que é salva, um dos atributos dela, né, nessa construção da salvação é que ela tem anseio pelo retorno de Jesus. Porque se você ama Jesus, você tem convicção da sua salvação, cara, tudo que você olhar para esse mundo aqui perde valor. Não que você vai ser alienígena agora e você vai viver essa forma, não estou mais aqui, não. Mas a partir do momento que você tem convicção da sua salvação, o retorno de Jesus precisa ser algo claro para você. Você tem que amar a vinda de Jesus, porque senão não faz sentido você ser cristão, cara. Imagina um cristão que não ama a vinda de Jesus.
Assim, é comum às vezes, não sei se no ciclo de amizade de vocês, né, em meio à comunidade que vocês congregam, ou de pessoas próximas, quando você fala assim, nossa, não vejo a hora de Jesus voltar, sempre se levanta não, irmão, mas agora que eu estou no melhor momento da minha vida, agora que eu comecei a desfrutar de coisas boas, agora que eu casei, agora quero viajar, pô, quero viajar muito. Exatamente. Agora que eu tenho uma coisa. Então, assim, eu vejo como dos atributos de alguém que é salvo, cara, porque assim, a gente tem que amar, porque senão acaba caindo na hipocrisia que eu falei, você vai cantar Maranata, mas que lógica? É isso que eu ia falar, porque assim, eu já ouvi cristão chegar e tá trocando uma ideia e falar, pô, não vejo a hora de Jesus voltar logo. Não, meu irmão, você tá louco? Pô, mas pô, tu não é crente não, cara, porque você professa uma coisa. E aí se for pra Deus voltar agora, você não tá preparado e não quer, pô, quer que casar, negócio quer é ser esse? filho, Quer viajar, quer construir um monte de coisa. Sim. Então esse Maranata aí é fraco, esse Maranata aí é só no ambiente de 1h30. Tem outra tradução que fala no versículo sobre ansiedade. E essa ansiedade, né, é de ansiar pela volta de Cristo. Sim, né? sim. É da gente, Senhor, eu anseio pela sua volta, eu quero que o Senhor volte, mas enquanto não volta, mano, que a gente seja como João Batista. Sim. Que a gente prepare o caminho para a vinda dele. É um precursor. Esse é o nosso papel. Sim. Qual que é a tua tradução? Essa é a nova tradução da linguagem de hoje. Mas essa... NVI? Qual é o versículo? A minha é NVI. Eu tô com a NVI e a NA aqui. Tô com a NVI aqui. Essa não é minha, né? Mas ela tem uma letrinha grande, então ajuda. Você consegue chegar. Qual o versículo que você falou? Para mim, não, da ansiedade... Eu tava procurando aqui, mas... tá tranquilo. Não, mas quando fala de você apressar, é exatamente isso. É você proclamar a mensagem, é você ampliar essa mensagem para que ela alcance, né, os 4 cantos da terra. Porque cabe a nós, a nossa forma de cooperar com o retorno de Jesus é pregando a mensagem. É anunciando o Evangelho, é anunciando o Evangelho da salvação, é anunciando o Evangelho de poder, é anunciando a verdade que nós fomos encontrados e salvos por ela, que é Cristo. Sim. Então, se eu retenho essa verdade, né, que me deu direito a uma vida eterna, que me salvou, que me livrou do inferno, o lugar que nós merecíamos, que nós éramos sem Cristo totalmente depravados, e o que nós merecíamos era o salário do nosso pecado. Às vezes as pessoas cantam, me dá de volta o que é meu. Mano, me dá de volta o que é meu, eu não quero, velho. Porque assim, o que nós temos de bom para apresentar diante de Deus? É só os nossos pecados mesmo. Então, cabe a nós expandir, né, ecoar essa mensagem de uma forma que chegue no mais, né, longe possível, que pessoas possam ouvir. Hoje, graças a Deus pela internet, uma mensagem ela alcança em frações de segundos, minutos, o mundo inteiro. Sim. Qualquer lugar do mundo que tenha acesso a um smartphone, a uma Smart TV, um lugar que tem internet, você consegue, de certa forma, receber a mensagem. Então, a gente não precisa ir mais, né, se locomover fisicamente. A nossa voz é um eco que ela ecoa, e se for a mensagem de Deus, pode alcançar pessoas, porque o Espírito vai trabalhar nessa pessoa. Se chegar a mensagem, que é a palavra de Deus, o Espírito vai trabalhar na vida dessa pessoa para que ela possa ser encontrada por Deus e seja transformada e que ela seja salva. Então, se na nossa concepção Jesus está demorando, vamos dizer assim, a culpa não é dele, a culpa é nossa, porque ele está lá, né, sendo misericordioso, nos amando, segurando, né, os céus contêm, né, está sendo contido ali para que não venha. Por quê? Porque ele está nos dando a oportunidade do arrependimento, para que nós, né, se arrependamos dos nossos pecados, para que nós, até assim, o deixar de pregar para pessoas que estão próximas a nós acaba se tornando um pecado. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu vou pregar. Não, você tem que falar. Porque assim, se eu não falo de Jesus para alguém, se eu não levo uma mensagem de Jesus para alguém, eu estou sendo negligente. Eu não estou cooperando para o retorno dele, eu estou atrasando. E se essa pessoa for alguém que Deus já morreu por ela, já salvou ela e ela precisa ouvir essa mensagem para que ela caia em si? Estou atrasando, porque os seus escolhidos, os seus eleitos, não vai ficar lá. Eu ia falar isso aí. Está falando de uma pessoa eleita. Então, assim, não vai. Como saberemos, né? Melhor pregar para todos. O nosso papel é pregar para todos. Para todos, e trazer a luz ao povo, toda a tribo, toda a nação, entendeu? Pregar para todos, porque assim, nós não sabemos quem são. Foi Deus que morreu por cada um deles. Então, mas se já é salvo. Você sabe quem são os salvos? Não sabe. Então pregue
a todos, né? Pregue em tempo e fora de tempo e vida que segue. Jesus, ele conhece os seus e ele não vai perder nenhum, entendeu? Versículo 14 diz assim, ó: por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha, Sim. sem culpa diante dele. Algumas traduções sem pecado. Exatamente, ou seja, mais uma vez, nos dando que é a oportunidade do arrependimento. Tá ruim? Se conserte, se arrependa, há tempo, estou segurando aqui, há tempo para você se arrepender, entendeu? Confesse seus pecados diante de mim, se resolva. Vai cantar Maranata, todo errado. Tudo errado e Maranata. Maranata, Aí Jesus volta e ele vai pro inferno. ele fica. Já pensou? Chegar no inferno cantando Maranata? Cara, assim, Imagina assim, cheio de Paquito, Maranata, cheio de Paquito gospel lá, cantando, dançando Maranata. Mas aí, ó, aqui, olhando para o que o Pedro tá falando em relação Mano, a... por isso a galera falou que você é o mais... Não, essa é fake, não foi. Mano, você... Ele não perde tempo. É por isso que esse alerta de Pedro em relação aos falsos profetas, por quê? Porque muitas pessoas acham que elas alcançaram um lugar em Deus que elas não precisam se arrepender mais. E aí cai na questão da hipergraça, que a gente fala, são pessoas que não são salvas, porque elas um dia repetiram oração, ou porque responderam um apelo, mas não foi algo genuíno do coração. Não foi realmente encontrada por Deus ali. Mas alguém disse, você está salvo agora porque você repetiu essa oração. E essa pessoa que está nessa condição, ela vai cantar Maranata tranquilamente, porque alguém disse para ela, não é por convicção, mas ela está escorada, né, na fala de alguém para ela. E nós precisamos ter essa convicção. Temos que nos ajustar todos os dias. Sim. Nós ainda, né, nós somos pecadores, mas nós não temos a mente de pecador. E se há pecado em nós, o Espírito de Deus que habita em nós, acho que é Romanos 2, se não me falha a memória agora, que fala que ele fala na nossa consciência. Às vezes as pessoas falam, Deus falou comigo. Não, às vezes não foi Deus que falou com você. É o Espírito falando na sua consciência para que você tenha clareza do que você precisa fazer. Acho que é Romanos 2:8, é isso? É Romanos capítulo 2, não vou Consulta aí, lembrar Marquinhos. exatamente o versículo agora. Fala que Deus ele fala na nossa consciência. Sim. Então, assim, às vezes está sendo dito, e nós, não, mas Deus me falou, mas Deus te falou onde? Mas na verdade, ô Bruno, você não acha assim que está tendo uma falta da pregação desse evangelho, que é o verdadeiro evangelho, uma verdade de confronto? Sim. De falar, mano, você está numa vida errada. Sim. Você está em pecado e você vai para o inferno. Hoje vemos pouquíssimas pessoas com essa coragem de pregar o verdadeiro evangelho. Que o verdadeiro evangelho é o confronto. Confrontar. Que a gente veio falando desde o primeiro episódio. Exatamente. É o verdadeiro evangelho, irmão. Mas aquilo que nós temos falado também, Diego, em relação assim, por exemplo, essa mensagem para alguns é uma mensagem pesada. Não, irmão, mas é muito duro isso. Quer falar do amor, então. Mas é o evangelho. O Mas evangelho, antes de ser uma boa notícia, ele é uma má notícia. a notícia ruim precisa ser comunicada. Eu acho que é um pastor americano, acho que é o Mark Driscoll, que ele fala O cara é até que você falar para alguém que ela está indo para o inferno não é falta de amor, é um ato de amor. Porque você está dando uma realidade e a oportunidade que aquela pessoa pelo menos cair em si. Né? E ser curioso para conhecer esse Jesus que os cristãos tanto falam. Então, assim, às vezes, se você tem convicção que aquela pessoa ela está a caminhos, a passos largos para o inferno, nós precisamos pregar para ela. E a gente não fala nada, está sendo omisso. Ah, não, mas é uma pessoa difícil, é uma pessoa cheia de problema. Cara, você era quem antes de ter Jesus na sua vida? Sim. Talvez, assim, é que a gente faz muita comparação no campo aqui, assim, natural. Não, mas eu era problemático quando não era tanto. Aquele cara é bem pior que eu. Não, todos nós éramos, né, depravados, entendeu? Todos nós estávamos mortos, nossas ofensas, delitos e pecados, entendeu? Nós éramos inimigos de Deus. É o que nós éramos, talvez em graus diferentes, mas todos nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Uhum. Então, o evangelho tem que ser pregado para todos. Só Deus sabe quem são os dele. Nós não temos esse poder, nós não temos o raio-x de Deus, né? Para colocar o óculos ali da revelação e identificar, vou pegar porque ali que ele tem um coração mais quebrantado para responder a mensagem do evangelho. O versículo 17, na minha tradução, diz assim, eu achei bem interessante, ó. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais,
nem percam a firmeza e caiam. Assim, a gente vê que falando da questão dos ensinamentos e da pregação do evangelho do verdadeiro, né? Não só o amor que a gente comentou do último episódio, tudo amor. Deus te ama do jeito que você tá, fica do jeito que você tá, que tá tudo legal, tudo freelance. Não, temos que tem aqui um alerta do apóstolo Pedro para nós, muito claro, para ficarmos firmes e outra, não cair no erro daquelas pessoas que não tem nem aqui ele diz aqui bem claro aqui, ó, que não sejam levados pelo erro daqueles que não têm princípios morais. Isso assim, às vezes escutamos aí, né, cara, isso até me dá até um certo nojo, porque assim, eu escuto cada baboseira, cada pregação, né, cada explanação da palavra, que você só vê o evangelho assim, tipo, cara, que você pode fazer qualquer coisa, que você é o centro, né, das coisas, que Deus faz tudo pra você. Cara, isso, como você falou um pouco atrás, que isso aí, de vez fazer o Maranata, a gente acaba atrasando a vinda de Cristo. Por quê? Estamos pregando, não nós, né? As pessoas que fazem isso estão pregando um falso evangelho, dando um falso ensinamento, e as pessoas estão caindo nesse ensinamento de pessoas que não têm nenhum princípio moral, nem ético, nem na sociedade que vive, muito menos em meio religioso e cristão, entendeu? Então, assim, isso fica um grande alerta para nós, como igreja, e pessoas que entendem, né, que buscam a verdade e têm como entendimento que o verdadeiro evangelho é o evangelho que confronta primeiro, para depois ter uma conversão, para depois você encontrar o amor de verdade em Cristo, é ter esse entendimento aqui, ficar bem ciente, para que a gente não caia em ensinamentos profanos, em pessoas que não têm o mínimo de consciência do que está falando e não têm o mínimo de moralidade, né? Tipo assim, é um cara totalmente equivocado no que fala, no que faz, prega aquilo que não se vive, e aí a gente acaba, como você falou, de maneira, né, bem sucinta assim, atrasando a vida de Cristo, não trazendo o Maranata. Muito pelo contrário, atrasando, porque estamos pregando. As pessoas pregam aquilo que é falso. Sim. Uma pessoa, igual você sempre fala, que é nova na fé, não entende nada, absorve aquilo, acha que aquilo é certo, se torna uma verdade para ela. Aí lá na frente ela entende a verdade, que é a escritura, que ela começa a ler, começa a entender, Deus vai esclarecendo para ela. Pô, o amor esfriou. Foi o que a gente falou no outro episódio. A pessoa se esfria, acabou aquilo que ela estava sentindo. Atrasando mais uma vez, entendeu? Porque também... Pode falar. Não, pode. Porque não, assim, alguém vai mudar um pouco do assunto, não pode. Porque algo também que eu vejo é tipo assim, as pessoas hoje, quando você faz uma citação, por exemplo, de um falso ensino, irmão, mas o que importa é que ele está pregando. Não, mas peraí. Não é só abrir a Bíblia e falar do que acha. Não. Existem critérios, existem regras, existe toda uma questão para mim falar acerca da mensagem correta. Até o próprio Augusto Nicodemos fala, você não vai servir, né, sopa num pinico. A sopa pode ser deliciosa, mas você não vai colocar num pinico e vai servir a sopa para alguém, porque aquela pessoa, no mínimo, vai ficar desconfortável. Sim. Olha só, te sirvo num prato e outro sirvo num pinico. A mesma comida, porém, num recipiente errado. E às vezes tem muita gente que fala, não, mas você não tem que falar, porque assim o importante é estar falando de Deus. Sim, mas está falando de Deus como? Está falando conforme está escrito ou está falando conforme elas acham que deve ser? É por isso que surge essas loucuras que a gente fala aí, tem falado bastante em relação assim, o que precisa ser a direção na vida do cristão é a palavra de Deus. Se você já nasceu de novo, você tem o Espírito de Deus habitando em você, você tem a palavra, você já está muito adiantado. Pede sabedoria a Deus, leia, né, busque pessoas que já estão talvez um pouquinho mais desenvolvidas na fé, que você tire dúvidas, consulte bons materiais que possam ampliar a compreensão acerca dos textos, questões históricas, das regras hermenêuticas, de uma boa exegese. Para quê? Para que você não faça, às vezes, um versículo, uma falsa teologia. E às vezes a intenção daquela pessoa seria até de cooperar. Mas quantas tragédias, né, que se tornam até memes, a gente não vê de pessoas, abre aspas, com uma boa intenção, falando algo, fazendo uso da Escritura, mas dizendo uma coisa que a Bíblia não diz, a ponto de pessoas colocarem datas. Então, assim, a intenção da pessoa pode ser boa e anunciar, Jesus está voltando, mas a pessoa lê e agora ela quer marcar uma data. Não, eu li porque aqui no calendário tal, lá no Israel, não sei o quê. Como um dia é 1000 anos, Jesus veio há 2000 anos atrás, então vai calcula no ano 7.000 e pouco. E daí surgem muitas coisas. Sim. Daí surgem várias seitas. Um anjo que aparece para um cara e dá novas revelações, outro que sonha, e por aí vai.
E aí eu falo, a experiência pessoal, ao meu ver, hoje, infelizmente, ela tem causado grande dano, né, em meio a algumas congregações. Por conta do quê? Porque se eu falo para você que eu tive um sonho, que Deus apareceu na minha sala e Deus falou que eu deveria fazer uma campanha, né, para você ser próximo. Deus falou comigo. Então, assim, é chato você discutir a experiência pessoal, porque, assim, vai ser a tua palavra contra a minha fé ou a incredulidade para você. Porque se não está escrito, eu não tenho obrigação nenhuma de acreditar. É por isso que nós não podemos fazer, às vezes, da nossa experiência de sonho, de visão, ou de que qualquer outra coisa que está fora da Escritura, extra, não pode ser validado como algo que é importante no nível de mudar a rota da nossa fé. Mas quantas pessoas não têm surfado dessa onda hoje? Não, mas Deus falou com o profeta, então se falou com o profeta, amém, eu creio no que o profeta está falando. Não, a gente precisa crer na Escritura. Então, se não está na Escritura, não serve para mim. Serve para você, talvez edificou você, talvez você foi enriquecido pelo aquele sonho, pelaquela visão. Foi uma experiência que serviu para você, unicamente para você. Mas, hoje, nós vivemos num tempo, né, onde as pessoas, elas, de certa forma, querem se tornar relevantes. Então, assim, se eu sou alguém que tem sonhos constantes, recebo revelações, anjos me visitam com frequência. Deixa a peninha lá. Então, assim, eu começo agora a entrar num lugar muito perigoso. Aí eu abro margem, né, para sincretismo. Aqui nós temos trabalhado bastante nos episódios anteriores. É por isso que serve o alerta. Leia a Bíblia e procure entender, estude a Bíblia. Não é pecado estudar a Bíblia, irmão. É nosso dever conhecer a nossa crença, conhecer o Deus que nós servimos. Às vezes você vai conversar com pessoas que professam a fé num outro Deus e são de outra religião. Cara, as pessoas sabem o que elas estão falando. Elas têm conhecimento do que elas estão falando. E às vezes nós, cristãos, temos, né, fragmentos de fragmentos. Não temos uma mensagem consolidada para, no mínimo, eu digo, debater, não brigar. Porque a gente deve defender a nossa fé. Sim. Então, o defender a fé, às vezes, vai se debater. Eu não falo um debate entre nós, de questão de linhas teológicas, porque, no fim, eu falo questão de pessoas que estão, às vezes, zombando do nosso Deus. E zombar não só é ridicularizar, às vezes é diminuir a soberania de Deus, às vezes é reduzir o nosso Deus a chegar ao ponto de comparar com um Deus criado. Verdade. E no versículo 17 que o Diego leu, a gente vê mais uma passagem alertando para tomar cuidado, para que a gente não venha errar. Sim. Por falsos ensinos. Sim. Por pessoas que estão falando algo que não é verdade. E como você comentou, quantas passagens na Bíblia, no Novo Testamento, a gente tem pessoas, homens de Deus, alertando isso. Sim. Né? E escreveram, mano, isso aqui não escreveu 100 anos depois que Jesus ressuscitou, não. Isso aqui foi logo depois. Exatamente. Essas cartas foram escritas logo depois. Logo depois. Não foi 200 anos depois, não, foi logo depois, mano. Então, assim, já era previsto. Já, assim, a gente já teria, Pedro está falando, ó, vai ter gente que vai pregar para si próprio. Sim. E quantas passagens a gente tem falando isso? Né? Aí que o que a gente leva a pensar. Como a gente identifica, mano? Né? Porque eu vou, assim, ser sincero para você, você vai num culto hoje e a pessoa que está ministrando lá começa a revelar nome de pessoas, começa a revelar CPF. Nome, só entregar time de coração, entrega a profecia, um monte de coisa. Vou falar, mano, bota em xeque, mano, qual é a intenção de Deus fazer isso na sua vida? A pessoa começa a profetizar na tua vida que você vai ganhar um carro novo, sua empresa vai bombar, você vai ficar milionário. Qual é a intenção de Deus de fazer isso revelar isso para você na sua vida? Deus não tem intenção nenhuma, nada, não vai acrescentar em nada. Sim. Então, assim, ó, desconfia. Desconfia, né? Porque se você está num lugar que a pessoa fala mais da sua vida do que de Cristo, né? Na real, já desconstrói até que é um culto, né? Porque o culto, assim... Exatamente. Aquilo que Paulo escreve aos Coríntios. Tem culto que faz mal, cara. Entendeu? Tem culto que faz mal. Só tem o nome de culto, né? Culto
o que é um culto? O culto é você prestar um culto para alguém, né? E quem é nós prestamos culto para quem? Então, assim, se eu vou num ambiente, numa reunião, onde o culto deve ser prestado ao Senhor, e aí eu estou falando só com você, falo com você, falo com você, falo com você, cara, com todo respeito, não dá para chamar de culto, porque o culto ele é para Deus. E aí, assim, independente da questão como as pessoas creem no dom do Espírito, a gente sabe que existem linhas que divergem em relação a isso, mas em nenhuma eu vejo essa falta de organização e decência. Porque, assim, os pentecostais, eles têm a forma deles se moverem nos dons, e os reformados se movem de uma forma diferente. Mas se é um pentecostal realmente que ele é raiz, e ele é alguém que está se movendo pela Escritura, vai ter organização, cara, porque a centralidade do culto é o Senhor. Não tem como a gente se reunir, porque senão vira um culto para nós. É um culto que é para o homem. Porque se houver lá, que a Bíblia diz que se houver profecias, né, que seja para edificação. Tu está sentado lá, agora eu vejo que você, né, vai entrar numa estação de muita prosperidade. Aí eu olho para você, agora eu vejo que você está entrando num ciclo sei lá, ajuda aí, profeta, um ciclo que está na modernidade agora. Eu vejo você agora como um grande advogado, aí eu começo a falar, Deus está trabalhando nisso. Mas tudo bem, cara, aí vai. Aí isso se torna um ciclo no culto inteiro. Não tem nenhuma palavra mais, irmão. Acabou o culto aqui, hoje Deus mudou tudo, Deus quer fazer isso. Mas peraí, Deus recebeu que glória? Onde Deus foi exaltado? Onde Deus foi honrado? Onde Deus foi adorado? Onde Deus foi celebrado? O culto é para Deus. Pessoas ali foram curadas? Foram saradas? Não foi. Na verdade, assim, o que você falou, Daniel, a gente vê que essas palhaçadas acontecem justamente porque essas pessoas querem alguma coisa para si, né? Sim. Por isso que sempre eu tô te vendo, não, eu tô vendo que você tá com a chave de carro aqui, a sua empresa vai estourar, mas para isso você dá uma ajuda simbólica na igreja. Então, você faz um ato profético. É um ato profético, eu preciso de 10 pessoas com 10 mil. 33 pessoas. Com 7 mil. Então, assim, cara, como você falou, para que Deus falaria isso? Qual que é o objetivo para fazer isso? Cara, se assim, sabemos que de fato somos os filhos de Deus. Sim. Servimos ao Deus Todo-Poderoso, que Ele pode fazer todas as coisas, inclusive me fazer passar por algum problema na vida. Sim. Me fazer passar por, dizer um adágio popular bem pentecostal aqui, pelo estreito. Não, e nós vamos passar. Vamos passar, e isso é permissão de Deus. Às vezes atribuímos coisas ao diabo que não é o diabo, cara. É Deus que dá e Deus que tira. Mas a gente não vê essas igrejas aí falar isso. Ó, Deus está falando que vai tirar o seu emprego, irmão. Deus está me falando que você vai andar a pé uns 2, 3 meses aí. Não vê. Por quê? Eu quero alguma coisa pro meu prazer, ou seja, levantar o meu ego como um profeta. Eu sou o maior profeta aqui, entendeu? E aí acaba deixando de ser um culto, como você falou, que assim, como eu falei esses dias, vamos para a igreja não para um culto, é prestar o culto. Sim. Prestar um culto ao Deus vivo. É só Ele, para Ele todas as coisas. E as pessoas esquecem isso porque vai lá, porque não? Porque naquela igreja o cara vê as pessoas com a chave, naquela igreja passa o paletó e aí eu tô legal. Irmão, calma. Naquela igreja lá eu levo um copo de água para casa e aonde eu botar aquele copo ali tá purificado. Então, e aí sai totalmente fora e cai aqui no versículo 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados por erro daqueles que não têm princípios morais. Continua já no 18 aí, porque tá o remédio. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, a Ele seja glória agora para todo sempre. Amém. Sim. Aqui é o culto, é para Ele, agora é para Ele. O culto tem que ser cristocêntrico, tem que falar de Jesus. A pregação tem que ter Jesus. Como você falou, você está lendo aqui no bastidores, a gente está lendo o Velho Testamento para pregar, tem que botar Jesus. Sim. Você vai louvar, tem que ter Jesus. Você vai ministrar, tem que ter Jesus, irmão. Senão não é culto. Não é culto. Isso aí é um movimento, é tudo menos uma reunião. E cresçam na graça e no conhecimento. E esse conhecimento é muito batido, né? Porque, assim, infelizmente, as pessoas sempre pegam o lado negativo para colocar na balança. Cara, sempre vai ter pessoas que vai fazer bobagem em todos os âmbitos.
Tem pessoas que falam muitas coisas, mas não é Deus falando por meio dela. Às vezes são pessoas que conseguiram ter uma compreensão, um entendimento, mas, cara, se você cresce no conhecimento de Deus, é diferente. Você se torna mais humilde. Você não se torna soberbo, orgulhoso. A não ser que a pessoa que não quer buscar o conhecimento, ela se diminua a ponto de achar que você está sendo soberbo, porque às vezes você está mais lúcido e mais claro em alguns aspectos. Porque assim, a Bíblia, ela é um livro que está aí à disposição de todo mundo. Hoje, nós temos versões para todo tipo de gente, para criança, adulto, velho, para quem enxerga perto, quem enxerga de longe, letra pequena, letra grande, letra gigante. Então, assim, não foi para mim. Então, assim, para mim também, porque esse óculos aqui não enxerga nada. Não existe desculpa mais para você falar assim, eu não consigo ler. Não, você não lê porque você não quer. Ah, não tem tempo. Mentira, a Bíblia diz que há tempo para tudo. Agora, se você não está regando o seu tempo como deveria, ou você tem colocado coisas que são prioridades à frente daquilo que é mais importante. Ah, eu não leio. Quantas mensagens nós não lemos, né, sobre esporte, né, cada um tem uma área que gosta de alguma coisa. Você lê mensagem ali, se você for olhar um post ali, que daria uns 2, 3 capítulos no mínimo. E eu estou pegando leve, se você for olhar, pelo tanto de horas que as pessoas hoje costumam ficar num aplicativo, né, numa rede social. Se marcar, tem gente que lê uns 2 capítulos, uns 2 livros do Evangelho. Vamos colocar Marcos e Mateus, no dia. Uma horinha por dia, você consegue, em média, ler e estudar 7 capítulos. Eu tenho aqui, ó. Aqui é diferenciado. Lê a Bíblia em 100 dias, cara. 12 capítulos por dia, cara. Você consegue ler. Se você não consegue se organizar para ler, é questão de prioridade. É difícil para todo mundo, não é fácil, principalmente quando se trata de você ler a Escritura. Agora, hoje, o que eu acho que nós temos tentado, pelo menos aqui no Papo é Bíblia, tentar despertar as pessoas para esse lugar de crescer no conhecimento de Deus. Não é de você se tornar alguém altivo, soberbo, que não tem humildade, ou que o que você fala é o correto. Não, eu gosto de conversar sobre a Bíblia, né? Bom encontrar pessoas que às vezes pensam diferente, não tem um problema com isso. Agora, assim, o importante tá tirando da onde esse conhecimento? Das Escrituras? O que você está lendo? Quais são as suas referências que você tem lido, acompanhado? Porque assim, não dá para nós sermos pessoas desumildes, a ponto de achar que, eu só leio a Bíblia e o Espírito Santo me revela. Não, irmão. O Espírito Santo te revela, mas assim, existem muitas coisas aqui que você não vai saber, né, explicar se nós perguntarmos, se não tiver apoio, às vezes, de um dicionário que vai trazer a compreensão na língua original. Por exemplo, o Novo Testamento foi escrito no grego. Eu não sei falar grego, entendeu? Estudo, estou aprendendo um pouquinho ali, mas mesmo assim não vou ser alguém que você é fluente, você é alfabetizado. Mas existem homens, teólogos, né, que estudaram, que deram sua vida em prol do Evangelho, que deixaram dicionários para nós, deixaram comentários bíblicos já com o nosso caminho facilitado. Então, assim, hoje nós temos a possibilidade de adquirirmos muito conhecimento e sabedoria para a glória de Deus. Agora, como que nós vamos apresentar isso para as pessoas? Com um tom de, o que eu sei é que vale eu ser mais que você? Não. É motivando essas pessoas também a aprenderem, porque quanto mais pessoas se dedicarem a crescer no conhecimento e na graça de Deus, com mais facilidade a mensagem da verdade vai se expandir. E nós vamos estar cooperando para que Jesus retorne. Porque assim, se a mensagem está sendo pregada de forma errada, de forma onde Jesus não vai, né, voltar, porque Ele está nos dando a oportunidade de se arrepender, vamos supor, eu estou servindo aqui, eu falei aqui, a sopa num pinico para a pessoa. Não tá adequado. Eu preciso servir a palavra de Deus realmente com a verdade, não um sofisma, uma aparência de verdade que não é. Não, a mensagem precisa ser completa. Como você falou, antes dela ser uma boa notícia, o Evangelho, você precisa saber dar mal, entendeu? Se Jesus morreu numa cruz e passou pelo que passou, amigo, então peraí, é uma boa notícia, mas lembre que teve algo ruim antes, teve algo pesado que aconteceu, então só é uma boa porque alguém pagou o preço. Aí você começa a falar, né, a mensagem da cruz, a expiação, da redenção, para que essa pessoa ganhe compreensão. E ela entenda o Evangelho, ela não seja uma pessoa salva apenas de repetir uma oração.
não sei vocês, quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas que eu conheço que já foram mais de 10 vezes se reconciliar com Jesus ou repetir uma oração né, aceitar a Cristo. Por quê? Porque não entendeu. Às vezes você prega uma coisa que não faz sentido lá, você prega uma mensagem, sei lá, né, como tem igreja que varia em alguma série, sei lá, você está pregando sobre, vamos colocar como tem hoje essa questão da prosperidade, o cara pregou lá sobre prosperidade ou finanças, aí no final o cara consegue fazer um apelo para aceitar Jesus. Eu não entendo isso, porque assim, se você está convidando aquela pessoa a viver com Cristo, você falou o que de Cristo? Você não explicou para ela, então ela não sabe nem o porquê ela está repetindo aquela oração. Às vezes ela vai por quê? Porque no final da música, da pregação, tocou aquela música, entendeu? Aquela música que te fez chorar, aquela música que às vezes nem é uma música cristocêntrica, nem uma música que glorifica a Deus, mas é uma música bonita, uma música emocional, um fundinho musical legal, e pegou você, cara. Então, assim, se o evangelho não foi exposto, se a pessoa não ganhou uma compreensão básica, pelo menos, né? Aí, quando a gente fala isso, não é que a pessoa tem que entender a Bíblia tudo agora para poder, né, realmente afirmar a sua fé em Cristo ali, mas precisa saber o básico, pelo menos. Porque como que você vai expressar a sua fé hoje diante dos zombadores? Não tem como. Como que você vai pregar para um ateu se você não conhece não o vai Deus? saber explicar. É não por vai isso, saber apresentar Jesus. exatamente. Por isso falar que Jesus morreu por nós e ressuscitou Não, e Jesus já era- aqui isso basta. Jesus era um cara legal, Jesus era um profeta, Por Jesus era isso um que o cara apóstolo descolado, Pedro ele deixa entendeu? bem claro aqui, cresçam, porém em graça e em conhecimento. Conhecimento. E o conhecimento vem da palavra de Deus. Isso aí. E conhecimento não esfria. Não. Fala que conhecimento esfria. Sim. Conhecimento apaga o esfria. fogo estranho. Exatamente. Caramba, cara, ô glória. Essa eu escutei hoje. Aqui, ó, tem que ser aqui, ó, também, ó. Aí, ó. Teologia esfria o crente. Isso é uma pergunta, tá, gente? Não esfria. Conhecimento não esfria, ele apaga o fogo estranho. É isso aí. Até porque, assim, lógico, quando fala teologia hoje, é como se você falasse de um demônio perto de algumas pessoas. Todos fazem teologia. Eu tenho uma sistemática do R.C. Sproul. Somos... Já é o terceiro que ele falou. Vou começar a anotar. Somos todos teólogos, entendeu? A diferença é que alguns fazem uma teologia saudável, uma teologia boa, e outros fazem uma teologia ruim. Por quê? Porque a partir do momento que nós começamos a falar de Deus, nós estamos fazendo teologia. Agora sim, porque existem tantas coisas, tantas pessoas que às vezes querem não usar esse conhecimento adquirido em pró do verdadeiro evangelho, porque assim, quando você começa a estudar, não sei vocês, mas eu tenho um filtro. Eu estava ouvindo a mensagem do culto, falou uma coisa, a antena já puf. Aí já vi que já vem na sequência, já trouxe ali luz onde há sombra. O Antigo Testamento é a sombra e o Novo é a luz. Ou seja, ligou, falei, ó, tá vendo? Até comentei com o Marcos no bastidor, eu falei, ó, tava ouvindo a mensagem, assim, de repente falou isso, e na sequência já trouxe compreensão para que não ficasse algo aberto. Então, assim, isso que a teologia faz. A teologia, ela aquece você. Teologia te faz orar, teologia te faz, né, amar mais a Deus, porque senão não é teologia. Uhum. Porque assim, se você fala que você está lendo a Escritura, se você está consumindo materiais que está te ensinando a conhecer mais sobre os atributos de Deus, né, sobre a glória de Deus, sobre a graça de Deus, cara, e você não está sendo aquecido, o seu coração não está queimando em você realmente falar de Deus e você anunciar a mensagem do Evangelho, não é teologia que está fazendo, está fazendo qualquer coisa, só está fazendo um curso. Agora o que acontece? Quando você fala que está fazendo teologia, parece que é um grande problema. Você pode fazer direito, que bem, você faz direito, irmão. Você pode fazer engenharia, nossa, que bem, você faz engenharia. Você pode fazer arquitetura, você pode fazer o que for. Tudo é bênção. Mas quando você fala que está estudando teologia, meu irmão, em alguns lugares parece que você agora... mata. Né? E deveria ser algo de, assim, motivo de alegria, porque se eu sou uma pessoa que eu estou exercendo um cargo de liderança, vamos dizer assim, e eu sei que tem pessoas que estão dedicadas a conhecer mais de Deus, peraí, se eu não tenho a disponibilidade para estudar, eu vou com essas pessoas, eu como líder, para poder filtrar, saber o que você está lendo, quais são suas referências, porque assim, uma das coisas que forma um teólogo e forma um pregador é a sua bibliografia, irmão. Tem livros que você lê que é perda de tempo. Se não for para você refutar, e refutar não é que você vai entrar no lugar de debate. Eu vou debater agora porque eu sou o sabidão, não.
É porque Paulo fala, Pedro fala que existe falsos. Então, se existe falsos, é porque você precisa ser verdadeiro. Jesus falou isso. Então, assim, é conhecer coisas verdadeiras. Vamos me indicar os livros aí, Varão. Essa é a sua parte, mano. Os Não. livros são seus. Hoje, indicar assim, não sei se vocês conhecem o Rodrigo Bibo, né? Ele escreve com muita facilidade, é um livro assim, que eu acho que é de fácil compreensão. Por exemplo, esse aqui, ó, é uma pergunta, Teologia Esfria o Crente? Esse é um livro introdutório. Tem o outro também dele, que eu não trouxe hoje, que é O Deus que Destrói Sonhos, que é um livro também muito bom, até já tinha falado. Tá, tem aqui, ó, pega ele aí, por favor, Diego, esse da capa rosinha aí, ó. Esse aí, ó, do sorvete aqui, ó. Esse aqui é o mesmo autor desse aqui, ó, Deus que Destrói Sonhos. São dois livros assim que eu indico. Ele não aborda tanto uma questão de... Bota o meu ali, senão ele vai querer. Tem um cara já desse aí. Então, assim, é um livro muito legal, né, que vai te introduzir, né, nesse mundo gigantesco que é a teologia. Indico para você, você vai se definir como você lê aqui, vai aprender muitas coisas. Esse livro aqui, até compartilhei com os meus irmãos aqui de mesa, é um livro do Paul Washer, 10 acusações contra a igreja moderna. Esse livro aqui é fenomenal, cara, fenomenal. Talvez você discorde de uma coisa ou outra, mas, Vale a pena. eu indico, cara, muito bom esse livro, cara. E esse livro aqui, ó, eu já li ele, acho que umas 2 vezes, é do Augusto Nicodemos. Opa, é bom. A Supremacia e a Suficiência de Cristo. Nesse livro aqui, ele faz um trabalho excelente em defender exatamente a questão da heresia de Colosso, dos falsos, só falsos, dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos gnósticos que estavam infiltrando na igreja de Colosso ali, né, e pregaram essa heresia, né, que foi nominada como heresia de Colosso, que era um conhecimento secreto que eles tinham. Então, assim, aqui o Augusto ele vai explicar, ele vai dar dados, ele vai, né, contar, vai até relatar um pouco de Gálatas, né, a ênfase não é Gálatas, mas ele trabalha a carta de Paulo aos Colossenses. Também é um livro que eu indico, me ajudou muito, principalmente nessa questão apologética, em relação a alguns falsos ensinos que a gente vê hoje, né, de pessoas que têm, né, conhecimentos diferentes, novas revelações dadas por Deus, que não está na Escritura. Então também é um livro que eu indico para que você possa adquirir ou que você tenha curiosidade de conhecer. Augusto Nicodemos, A Supremacia e a Suficiência de Cristo. Você vai ter uma visão aqui muito ampla de Cristo, né, e na defesa da fé também. Glória a Deus. Você falou também do dicionário bíblico, né? É legal ter para quem está estudando um pouquinho. Sim. Ajuda muito na compreensão do contexto da passagem que está lendo, porque tem palavras que às vezes a gente entende de um jeito. Eu uso o Strong. O contexto não era esse. Porque assim, é muito válido ter um dicionário bíblico. E hoje a gente tem vários. Tem vários lexos, né? Strong, né? Tem online, tem físico. Então assim, para quem quer, vale a pena. Ajuda bastante. Sim, sim. Muita coisa você vai passar até a entender diferente, né? Na origem certa, na verdade. Sim, sim. Vai esclarecer bastante coisa. Então, fechou? Fechou. Vamos embora. Gente, fechou. Hoje a gente está com Homem de Ferro. Aqui, ó. O Hulk está de folga hoje. Trouxe Homem de Ferro. O Hulk está na Allianz Parque. Tem esse outro aqui, ó. Esse parece que não, parece o Diego não. O Diego? Isso, cara, não parece não, pô. Para você que não sabe o nome dele... Não, então vamos lá. Para quem sabe o nome dele... Eu não sei o nome dele. Eu não vou nem falar. Eu não sei também não. Então nem vou falar o nome. Eu vou escrever lá, eu vou comentar. O primeiro que printa aí, ó. Printa a tela. Posta lá no Instagram lá o nome dele. O primeiro que escrever lá, o Bruno vai presentear com um livro. O Bruno vai presentear com um livro. Eu presentei. Com marcações dele. Depois que ele lê. Não, isso aí não. Marcações dele. Vou mandar você vai entender um pouco como é que ele pensa. Ele vai ler o livro, vai marcar, vai grifar. Isso aí, certeza. O primeiro que mandar lá no Instagram, lá, ó, printa a tela e posta lá no seu stories e marca a gente. E põe o nome do boneco. Do personagem. Esse é o Personagem, Homem de Ferro. Esse aqui, ó. Deu a dica do filme? Não. Não. Deixa. Não, né? Ó, olha a cara dele aí, ó. Aí fica muito fácil. O filme né? é diferente, hein? Vou dar dica. A cara é diferente no filme. Próximo a gente traz outro
outro super-herói pra pôr aqui. Às vezes vai falar assim, pô, os caras estão botando os Vingadores na mesa, mano. Vai ter os haters aí. O cara tá botando os Vingadores. Né? Vocês não são crentes, não. A gente é crente. São só personagens de filme. Só pode descontrair. Aí vamos falar. Pode assistir Harry Potter? Pode assistir Harry Potter, Marquinhos? Pode assistir todos. Pode. Harry Potter pra mim é o melhor, um dos melhores séries de filme. É bom demais. Dá pra fazer uma pregação com esse boneco aí, ó, entendeu? Harry Potter, Senhor dos Anéis. Bom também. Bom também, bom. Isso aí, ó. Game of Thrones, Game of Thrones. Eu tô pode? desconectado. Esse eu não assisti ainda não, mas dizem que é Vamos bom. falar, qualquer dia a gente vai falar aí sobre filme que pode ou não pode. Ou se tem algum que não pode. Tem. Que não pode, Tem bastante. Tem filmes adultos aí. Que não pode. Não pode. Tem os infantis que não pode, cara. Então, assim, a gente vai falar sobre isso aí. Mais pra frente. Vambora? Vambora. Gente, ó, boa noite pra vocês. Você que está assistindo de manhã, não sei qual horário, de tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem com Deus, bom final de semana. Até quinta-feira. Quinta? Quinta-feira. Tamo junto. Quinta-feira estamos juntos aí mais uma vez. Tá bom? Beijão. Deus abençoe. Deus Pega esse abençoe. link aí, ó. Manda no grupo da igreja. Vai ver se você não vai arrumar problema. Faz isso. Vai arrumar inimizade com seu irmão. Mas manda no grupo da igreja lá. Manda o link no grupo da igreja. Se der BO, você sai. Pede pra se inscrever. Pede pra se inscrever. Se inscreve no canal. Curta, compartilha. Fique com Deus. Tchau. Um abraço. Abraço.